Pessoal, tudo bem? Então, retornamos. A gente vai falar agora, nesse segundo bloco, ainda sobre conta única, sobre dois temas, basicamente. O primeiro tema seria o seguinte: será que além da conta única, existem outras contas que abrigam recursos que são públicos e que não ficam na conta única? Então, o que é que eu digo em sala de aula, o que é que facilita? Uma coisa é a seguinte, até pelo que a gente já viu no bloco anterior: todos os recursos da União entram na conta única. Mas será que antes desse recurso ser gasto junto ao fornecedor, será que você tem uma conta especial? Aí eu vou fazer um esquema aqui bem tranquilo para você. Ó. Imagina o seguinte: aqui você tem a conta única do Tesouro. Ele está no Bacen. Aí, uma coisa é certa. Na hora que esse dinheiro vai sair, aí vamos supor que aqui você tem R$1 milhão. O normal, que é o padrão, seria o seguinte: esse 1 milhão sai daqui e vai para o banco oficial do fornecedor, em que o fornecedor tem conta também, vamos colocar da outra forma, cujo fornecedor deve ter uma conta. Deve ter conta. Então, por exemplo, uma coisa é quando o recurso ele sai direto. Ele sai da conta única e vai para o Banco do Brasil, porque o fornecedor ele tem uma conta lá e ele prestou um serviço. E já houve um empenho, uma liquidação, chegou o momento do pagamento. No pagamento, o dinheiro sai da conta única e vai para a conta do fornecedor. É a mesma coisa quando se recebe um salário. Os servidores recebem um salário. O dinheiro sai da conta única e ele vai para a conta corrente de cada servidor público. Então ele saiu, foi direto, não teve intermediário. Essa é a palavra mágica, intermediário. Só que você vai ver que tem situações em que o dinheiro vai sair para uma conta intermediária. Conta intermediária. Certo? E dessa conta intermediária, depois vai para o fornecedor. Então, isso aqui é o que a gente vai estudar agora. A gente vai estudar casos, a gente não precisa saber todos, mas você vai ver que a prova às vezes vai mais forte em um ou outro, mas a gente vai ver casos agora em que você vai trabalhar com contas intermediárias. Certo? Ou seja, a regra geral é conta única do Tesouro Nacional. Algumas provas chamam essas contas intermediárias, algumas bancas, na verdade, algumas bancas consideram essas contas intermediárias como exceções à conta única. Algumas consideram isso como exceções à conta única. Não importa como a banca chama. O importante é que existem recursos públicos nesse exato momento, agora, que estão na conta única e existem recursos públicos que estão em contas intermediárias. Então eu poderia muito bem dizer, nem todos os recursos públicos nesse momento estão depositados na conta única. Por que não? Porque pode ser que eles estejam depositados nessas contas intermediárias. E aí o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber os casos dessas contas intermediárias. Eu vou trazer alguns aqui. Então, primeira coisa, unidades gestoras offline. O que seria um UG offline? Tem dois exemplos que matam um só. O melhor exemplo de unidade gestora offline, certo? São as embaixadas que o Brasil tem, certo? Que as embaixadas, elas fazem parte da estrutura do MRE, Ministério das Relações Exteriores. Então, elas fazem parte do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, simples assim, porque fazem parte da administração direta. Então, as embaixadas, elas são repartições do Brasil, do MRE no exterior, no Ministério das Relações Exteriores. Então, essas embaixadas, elas estão em outros países. Em esses outros países você vai ter que pagar usando a moeda local. E você precisa que o ordenador de despesa dessas unidades gestoras no exterior, eles tenham condições de sacar o dinheiro de algum banco. E esse banco não vai ser o Banco Central do Brasil. Vai ser o banco local. O banco que aceita, certo, sediar os recursos do Brasil
certo? Já convertendo na moeda local para que o ordenador de despesa nessa embaixada consiga retirar. Então, o primeiro exemplo aqui seria as unidades gestoras offline. Aí vamos complementar aqui as unidades gestoras no exterior. Seria o primeiro exemplo de conta intermediária, ou seja, quando alguém da embaixada da Turquia, por exemplo, o ordenador de despesas da embaixada da Turquia, ele quer pagar um fornecedor, o Tesouro Nacional não faz um depósito na conta do fornecedor, não. O Tesouro Nacional, mensalmente, trimestralmente, periodicamente, movimenta os recursos para essa conta intermediária. Essa conta intermediária é administrada pelo ordenador de despesa da embaixada da Turquia, em Istambul, certo? E aí, nessa embaixada, nem sei se existe essa embaixada, acredito que sim. E aí, essa embaixada, o ordenador de despesa, paga o fornecedor, beleza? Eu só estou aqui simulando uma situação, porque depois alguém vai dizer, professor, você falou uma embaixada que não existe no vídeo. Não sou especialista onde tem embaixadas ou não no mundo do Brasil. Mas se for qualquer outra embaixada, uma embaixada que exista, lógico, a lógica é essa, beleza? Segundo exemplo. Então aqui a gente já matou 2. Unidades gestoras offline e unidades gestoras no exterior. Já matamos 2 exemplos. Vamos agora falar das contas especiais. Contas especiais. As contas especiais, elas recebem os empréstimos que são de organismos internacionais. No caso prático, que eu até conheço bem, você tem recursos, por exemplo, de empréstimos do Banco Interamericano, BID, ou do Banco Mundial, BIRD. Então, contas especiais, recursos provenientes de organismos internacionais. E aí, que organismos internacionais são esses que vão emprestar recursos para o Brasil? Por exemplo, você tem aqui o BIRD, que é o Banco Mundial, ou você tem o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Não precisa saber BID, mas você tem que saber, isso caiu em prova já, hein? Que as contas especiais são para os recursos dos organismos internacionais. Aí você tem ainda um outro grupo que é as contas de fomento. Contas de fomento. Nas contas de fomento, quem você vai ter aqui? As contas vinculadas a algum empréstimo. Então, suponha que a União ela tomou um empréstimo, certo? Junto a um banco para determinada finalidade. Pode ser que seja trabalhado também com conta especial. Por que seria interessante isso? Porque às vezes o banco ele quer ter certeza, certo? Que aquele recurso vai ser aplicado exatamente naquela finalidade. Certo? Então, aqui para operações de crédito oficiais. Aí você vai ter mais 2 contas ainda, se eu não esqueci nenhuma. Você vai ter as contas... 3. Você vai ter contas do suprimento de fundo, contas tipo B. Então vamos colocar aqui, contas tipo B. São as contas do suprimento de fundo. Então o que é que acontece? Ó? Lembrando, tudo isso aqui funciona dessa forma, fica nessa conta intermediária para depois pagar o fornecedor. O que é que acontece? A regra geral no governo federal é usar o cartão de pagamento do governo. E usar o cartão na modalidade fatura, não na modalidade saque. Só que, excepcionalmente, desde que justificado, e aí quem pode usar ainda a conta tipo B? O Poder Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os comandos militares. Certo? Ou seja, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, são os únicos hoje que no âmbito federal podem usar a conta tipo B. Como é que funciona a conta tipo B? É feita a movimentação da conta única para uma conta intermediária. Essa conta intermediária vai estar no CPF e no nome do agente suprido, que é um servidor público.
O agente suprido vai lá e saca o dinheiro da conta tipo B, e o agente suprido depois vai pagar os fornecedores. É assim que funciona. Próximo. Então, aqui seriam as contas dos programas sociais. Programas sociais. E a última, vamos matar logo essa daqui, seriam as contas de pesquisa. Então, como é que funciona as dos programas sociais? O Tesouro Nacional, ele movimenta recursos para os programas sociais, por exemplo, o programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, fica na conta intermediária, e aí depois você usa para pagar o fornecedor. Mesma coisa as contas de pesquisa. Determinado professor, pesquisador, recebe um recurso, fica nessa conta intermediária, e esse recurso ele só pode sair dali se for para financiar, desde que comprovadamente, pesquisas. Moral da história, pessoal, você precisa saber tudo isso. Aí, sendo bem honesto, o que é que já caiu em prova? O que é que já caiu em prova? Primeira coisa, nem todos os recursos públicos estão nesse exato momento na conta única. Primeira coisa. O que é que já caiu em prova também? Para você saber alguns exemplos. Eu oriento meus alunos, em sala de aula, a gravar 2 exemplos. 2 exemplos fáceis. As embaixadas, todo mundo conhece que o MRE tem embaixadas no exterior, então fica fácil lembrar. E a conta tipo B, porque se você grava a conta tipo B, você também já está reforçando o entendimento que você já deveria ter sobre suprimento de fundo. Então são essas 2 exemplos. Agora, o que é que eu já vi cair em prova uma vez? Aí, isso aí é o que você precisa saber para a maioria das provas. Em 90% dos casos, está resolvido. Agora, o que é que eu já vi cair em prova uma vez? Você saber diferenciar a diferença de conta especial de uma conta de fomento. Foi a única vez que eu vi um golpe mais pesado na prova, beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos voltar para os slides para ver se eu peço alguma coisa, fazer uma ou outra questão se estiver disponível e avançamos para o segundo tema, que vai ser as subcontas na conta única. Então, como eu falei, você tem as unidades gestoras offline. Melhor exemplo de unidade gestora offline são as contas em moeda estrangeira, certo? Para pagar despesas no exterior. Aí aqui eu dou como exemplo as embaixadas. Você tem as contas especiais, que tem a ver com os organismos internacionais. E você tem aqui os recursos vinculados, certo? Que são as contas de fomento. Além disso, você tem a conta de suprimento de fundo. Além disso, você tem a conta de execução de programas sociais. E você tem as contas de pesquisa, recursos de apoio à pesquisa. Beleza? Aí vamos lá. A questão que caiu, uma questão de reforço. As contas de fomento são aquelas utilizadas exclusivamente para a movimentação de recursos destinados à execução de programas sociais. Não. Essa aqui seria a conta de recursos destinados às operações oficiais de crédito. Ok? Próxima questão. Nem todas as receitas são recolhidas à conta única, podendo ser revertidas a outras contas correntes. Isso aqui são as exceções. A gente viu que a gente tem, teoricamente, vamos voltar aqui a quantas exceções a gente tem. Mesmo contando aqui 2 em 1. Então, isso aqui vale por 1, mas ele conta como 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existem 7 tipos de contas especiais, 7 exceções. Então, aqui também está certo. A questão anterior, ela estava errada, né? A conta única do Tesouro deve acolher todos os recursos arrecadados pelos órgãos e entidades federais, com exceção dos recursos vinculados a fundos de manutenção e desenvolvimento de atividades específicas de fundações federais. Errado. Isso aqui não é uma exceção. Certo? Lembrando, a única exceção que tem aqui, ó, são essas aqui. Essas são as 7 exceções. Lembrando, se tem uma receita extra de uma universidade, essa receita extra que não estava prevista, ela também tem que entrar na conta única, beleza? Então, por isso que a questão está errada. Sem exceção nesse caso aqui. Vamos para a gente deixar mais certo, né? Só para deixar mais certo. Incluindo
incluindo os recursos vinculados a fundos de manutenção e desenvolvimento. Vamos agora ainda para o próximo tópico, dentro das contas especiais, que é o seguinte, beleza. A gente abriu essas contas especiais aqui. Elas foram abertas. Para elas serem abertas, a gente não precisa entrar em tantos detalhes, mas elas precisam de anuência da coordenação de finanças, da STN, COFIN. Beleza, mas isso aí não é importante não. Agora o que eu vou falar é importante. E essas contas, elas são encerradas? Elas podem ser encerradas por quem? Primeiro, se elas podem ser encerradas, primeira pergunta, quem pode encerrar e qual o prazo de encerramento? Aí, uma coisa é a seguinte, qual é o critério que eu vou usar para encerrar? O principal critério para você encerrar uma conta dessa é a falta de movimentação. Então, contas que não têm movimento, elas devem ser encerradas. Então, vamos lá, vamos a algumas perguntas. Primeira pergunta. Quem pode encerrar? Quem pode encerrar? Porque poder ser encerrado pode. E, segundo, o prazo. Prazo barra critério. Então, essa é a primeira pergunta. Quem pode encerrar? Certo? E o segundo seria o critério. Tá? Critério. Tá bom, pessoal? Então, prazo, quem pode, prazo ou critério. Então, vamos lá. Quem pode encerrar a conta que isso cai em prova? Então, pode ser a COFIN barra STN, que é a própria que autoriza a abertura. A segunda seria a setorial contábil. Setorial contábil do Ministério. Lembrando, cada ministério com estrutura do Ministério deve ter uma setorial contábil. E o terceiro item seria a COFIN, setorial contábil, e o terceiro seria a própria unidade gestora. A unidade gestora responsável. Então, qualquer um desses três, eles podem, a critério deles, encerrar. Agora, outro critério que é usado, além da iniciativa própria, é o seguinte, sem movimentação. Então, o critério seria falta de movimentação. Falta de movimentação. Então, quanto à falta de movimentação, a gente vai usar o seguinte critério. A gente tem 7 tipos de contas aqui. 7. Que a conta única ela nunca é encerrada em si. O que a gente encerra são as contas especiais. Então, dos 7 tipos de contas especiais, qual é o critério que se usa? Se for a conta tipo B, 60 dias. Se for as demais, 90 dias. Então, se a conta tipo B, que é um dos 7 casos aqui, ela ficar sem movimentação por mais de 60 dias, ela é encerrada. As demais contas precisam atingir o prazo de 90 dias. Vamos dar uma olhada nisso aí. Então, como eu falei, 60 dias e 90 dias demais. Vamos fazer uma questão aqui agora sobre isso. A unidade gestora pode providenciar, por iniciativa própria, um encerramento das contas correntes que estiverem sem movimentação por mais de 90 dias. Pessoal, certíssimo, certo. Beleza? Agora, a gente vai entrar no último tema desse bloco de gravação, dessa aula. Aula feita só para você, focada no seu concurso. Então, o próximo tema agora vai ser o seguinte, a gente vai falar sobre a existência de subcontas. A gente estudou aqui, até aqui, nesse bloco, que a gente tem contas especiais além da conta única. O que a gente vai falar agora são, dentro da conta única, você vai ter ou não subcontas. Eu já estou te adiantando que sim, a gente vai ter. Então vamos apagar aqui o quadro rapidinho. Você já deu pausa, já copiou tudo. E vamos falar agora sobre subcontas dentro da
conta única, se existem ou não. Então vamos lá. Como é que funciona? Aí eu vou pegar aqui o Banco Central, Bacen. Dentro do Bacen, eu vou ter aqui o recurso na conta única. Então, aí vamos usar aqui a conta do PCASP, do Plano de Contas aplicado ao setor público. Então, no PCASP, essa conta aqui ela seria 1.1.1.1.00.00. Ou seja, a conta única, por ela ser um ativo, por ela ser um caixa, ela possui uma codificação. Essa codificação ela recebe essa sequência de 7 níveis, composta por 9 dígitos. Beleza? O foco aqui não é entrar no plano de contas do setor público. É só mostrar que, isso é importante que eu estou falando, não é o código em si. O mais importante é, existe uma codificação para identificar a conta única dentro da estrutura das contas, no plano de contas aplicado ao setor público. Aí o que é que acontece? Vamos supor que você tem aqui 10 milhões de reais. Certo? Você tem 10 milhões. Aí a pergunta é, como é que eu sei que esses 10 milhões eles estão a cargo nesse momento da STN? Ou será que esses 10 milhões também pertencem a outras unidades gestoras? Aí vem a dica. Isso aqui, esses 10 milhões, te dá a visão global. Isso aqui é a visão global do negócio. Só que eu também posso trabalhar com a versão individualizada. Versão individualizada. Para eu trabalhar com a versão individualizada, eu vou usar um mecanismo que se chama conta corrente. Então vamos lá. Aí você vai ter assim, o sinal igual. Esse sinal igual realmente é igual. Então o nome disso aqui é conta corrente. E aí eu vou reescrever esses 10 milhões. Então, por exemplo, dentro dessa conta, eu vou ter aqui, por exemplo, 2 milhões para o Ministério do Planejamento, MP. Eu vou ter 3 milhões para o Ministério da Defesa. Eu vou ter 3 milhões para o MRE. Eu vou ter 2 milhões para o próprio Ministério da Fazenda. Ou seja, continua sendo 10 milhões. Só que como eu individualizo a conta com o sinal igual, eu evito criar contas usando o sinal igual, beleza? Esse é o primeiro passo. Só que existem contas, existem situações em que não basta eu individualizar. Existem situações que são tão importantes, se é temas, vamos nem situações, temas. Existem temas que são tão importantes que eu vou quebrar isso aqui. Então, eu vou mostrar agora o slide que vai ajudar o que eu estou falando. Então, você está vendo aqui que, a princípio, aqui a gente tem, dentro da conta única, a gente tem o primeiro 1, o segundo 1, o terceiro 1 e o quarto 1. E aqui o que é que acontece? A gente vai ter a conta única do Tesouro, que na verdade é 2, né? Depois eu corrijo ali, 2. Aí eu vou ter 2, 01 no Tesouro Nacional, 03 INSS e 04 dívida pública. Ou seja, vamos corrigir aqui. Na verdade aqui é 2, tá? Cometi um equívoco leve aqui, mas tranquilo. E aí o que é que acontece? Isso aqui continua valendo. Só que existem situações que são tão importantes que não basta eu ter só isso aqui. Então eu preciso fazer o quê? Eu vou deixar isso aqui com o código 01. Isso aqui é o que a STN controla. Só que além de eu ter o 01, eu vou ter aqui ainda, no mesmo nível, o 03 e o 04. Ou seja, o 03 e o 04 são subcontas da conta 2
que é a conta que tem o agrupamento de toda a conta única do Tesouro Nacional. Então é como se fosse assim, ó. O 02, esse 2 aqui, quer dizer que isso aqui é recursos da conta única. Sendo que dentro dos recursos da conta única eu vou separar em 3 linhas. Eu vou separar o que é da STN, que é exatamente isso aqui, e eu vou ter 2 subcontas. Essas 2 subcontas elas são importantes porque elas aparecem em vários momentos na literatura de orçamento. Então a primeira conta seria a conta dos recursos previdenciários. E a segunda subconta, seria o 4, seriam os recursos da dívida. Então, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso slide. Ó, a gente tem aqui a conta única do Tesouro. Aí aqui a gente vai ter os recursos previdenciários do INSS e os recursos à disposição da dívida pública. Se eu quiser somar, ó, só para deixar claro, se eu quiser somar o que tem na conta única, eu pego tudo que está aqui, ó, eu somo tudo isso. Tudo isso vai dar o que está no banco em contas de movimento, que é o que está na conta única. Beleza, pessoal? Então, o que é que eu tenho para te dizer? Existe sim um mecanismo da individualização. O mecanismo da individualização ele é usado, aí vamos olhar aqui, ó, ele é muito usado quando você já está no código 01, mas existem recursos que são tão importantes que eles recebem uma conta especial para eles, que é o 03 e o 04. Esses recursos, eles não se misturam com os outros recursos, mas esses outros recursos, eles estão dentro da conta única. Só que eles são tão especiais que eles não são controlados com a conta corrente. Eles são controlados com a criação de uma subconta só para eles. Então é isso. Ou seja, na verdade, isso aqui surte o mesmo efeito que isso. Só que como isso aqui é tão importante, esse tema, ele merece uma subconta. É isso. Vamos fazer uma questão sobre isso aí. Aí, antes da gente avançar, só para esclarecer onde é que está o fundamento de tudo isso. Porque a subconta Previdência, ela está prevista na LRF. Ó. Então, o que é que diz? Ó? As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme o parágrafo 3º do artigo 64 da Constituição. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos, ficarão depositadas em contas separadas das demais disponibilidades de cada ente. Ou seja, ele fala em conta separada, ele não fala subconta. Mas quando ele fala conta separada, é isso que você vai entender agora. Ó. Quando ele fala conta separada, nós vamos interpretar que é subconta. Na lei fala conta. Nós vamos interpretar corretamente que é subconta. Das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira. Aí vamos fazer uma questão sobre isso. A questão caiu no TCU. A conta única do Tesouro Nacional mantida pelo Banco do Brasil, ela é mantida, e não é nem pelo, né? Ela é mantida no Bacen. E gerida pela STN. Tem por finalidade acolher as disponibilidades financeiras da União movimentada pelas unidades gestoras da administração federal. Até aí, tirando esses 2 erros, o resto aqui está certo. Excluindo-se a contribuição previdenciária, que ingressa em conta específica administrada pelo INSS. Incluindo, não é excluindo não, incluindo a contribuição previdenciária que ingressa em conta específica administrada pela em subconta específica, certo? Em subconta específica. Volta para cá. Em subconta específica. Aí vamos tirar isso daqui. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui o nosso segundo bloco sobre conta única. Então, a gente viu aqui, basicamente, as contas especiais e a questão da individualização, encerramento de contas especiais que tem a ver, e a questão da individualização versus subconta. Dentro da conta única do Tesouro existem os 2 mecanismos. Os 2 mecanismos são importantes para evitar que você crie contas além da conta única, certo? Você já tem 7 tipos. Não precisa de um 8º tipo quando você consegue agregar tudo isso dentro da conta única.
Até o próximo bloco.